trocar uma ideia sobre valores, que são aquelas regras internas que a gente utiliza como bússola para conseguir sustentar as nossas decisões, sustentar os caminhos, inclusive, que a gente decide para a nossa vida, em prol dos nossos sonhos e do estilo de vida que a gente quer. Quero conversar muito sobre isso hoje porque eu fiz uma pesquisa sobre isso e 90% das pessoas não sabem os valores que têm. É muito louco, né? Imagina, 90% da população não tem noção, não busca saber quais são os valores que guiam a vida. Às vezes, muito acontece isso, inclusive, porque a gente vive no automático, né? A gente está fazendo coisas para sobreviver. A nossa vida, muitas vezes, ela vem deste lugar de sobrevivência. Então, as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas são domadas, elas são direcionadas para a gente estar vivendo nesse lugar de sobrevivência, nesse lugar de medo, né? Então a gente não consegue, não é nem que não consegue, mas não presta atenção nessas regras internas mesmo que a gente tem. Ou a gente até presta atenção, mas a gente não segue elas. Muitas vezes, eu inclusive falo por mim, já me observei quebrando essas regras internas por conta dessa questão da sobrevivência, por conta de não conseguir ver outros caminhos, e aí talvez esses valores, muitas vezes esses valores, eles foram negligenciados, porque eu não conseguia enxergar outros caminhos, sabe? Por exemplo, muito se fala do valor da liberdade, né? Quando a gente fala de valor de liberdade, a gente está buscando uma rotina mais flexível, buscando não ser rígido, né, nas coisas. Uma pessoa que tenha um valor de liberdade, como eu, não tenha necessariamente que viver uma carreira só, sabe? Que vai mudar de ideia, que busca outras coisas, que busca experiências diferentes ao longo do tempo, né? E uma pessoa, por exemplo, que tem um valor de estabilidade, vai buscar, de fato, situações na vida que tragam essa estabilidade para essa pessoa, que tragam previsibilidade, porque estabilidade, por exemplo, você precisa dessa previsibilidade, né? Uma coisa meio que está vinculada com a outra. E aí, enfim, sabendo quais são as nossas regras internas e o que a gente busca para a nossa vida, que é importante para a gente começa a estabelecer limites, a entender os nossos padrões e como que as coisas funcionam de fato na prática. Eu estou falando aqui um monte e nem me apresentei, né, gente? A gente está destrinchando esse assunto, mas prazer, meu nome é Raíssa, seja bem-vindo a este canal. E aqui a gente fala sobre comportamento na prática e sobre mudança depois dos 30 anos. Mas vamos continuar falando sobre valores, então, que eu acredito que quando a gente fala sobre comportamento, sobre mudança, valores é um pilar essencial para a gente analisar e entender como isso conflita ou não conflita, na verdade, nos estimula com os nossos sonhos. Se os nossos sonhos eles estão alinhados de fato com essa nossa regra interna, né? Então, por exemplo, se você tem valores mais conservadores, uma vida tradicional talvez seja um caminho mais coerente com tudo, né? Agora, se você tem um valor... O valor de liberdade é um valor que vai fazer com que você faça escolhas mais alternativas sem aquele checklist, né? Quando você entende o porquê você faz essas escolhas que não consegue, por exemplo, estar numa CLT, não do jeito tradicional, ou quando você não consegue... Enfim, ter checklists na vida, tá num relacionamento padrão, ou tá qualquer coisa assim que seja muito tradicional, ter valores mesmo tradicionais. Você entende o porquê que você faz escolhas mais diferentes, né? Não estou falando que liberdade por si só seja exatamente, influencie tudo isso, né? A gente pode, por exemplo, no meu caso, ter essa sensação de liberdade e ainda assim querer estar em lugares mais tradicionais. Lugares mais tradicionais que eu falo, por exemplo, é ter um relacionamento monogâmico, sabe? Nem tudo nem todos os seus valores vão direcionar todas as áreas da sua vida. E é importante, inclusive, que a gente tenha noção disso, né? Quais são os valores que
vão ser mais importantes para determinada área, porque às vezes nem todos existem esses nossos valores, sim, que vão reger todas a nossa vida, né? Que vai reger todas as nossas atitudes e nossos comportamentos, mas existem coisas também que vão direcionar para diversas áreas da nossa vida. Então, por exemplo, liberdade no meu caso tem a ver muito mais com o profissional. E a vida pessoal, na verdade, não. Na verdade, pensando aqui, liberdade tem a ver com tudo, mas a forma como a gente coloca isso, né? Nem sempre é uma forma, por exemplo, da que a gente ouve. E você percebe que até a gente pensando sobre valores, a gente começa a se questionar aonde que isso se encaixa na nossa vida. É importante que a gente se questione, inclusive, para entender como que esse valor faz sentido na nossa vida, né? No meu caso, que está bem estabelecido mesmo, quando eu falo de liberdade, eu falo de uma rotina flexível, não de uma falta de trabalho, digamos assim, de sentar com a bunda na cadeira e ficar o dia inteiro olhando para o teto. Não é isso, mas essa falta é uma rotina mais flexível, ter uma dinâmica mais interessante, não fazer todo dia a mesma coisa, no mesmo horário, nas mesmas questões. Inclusive, eu tenho até uma rotina bem pré-estabelecida de autocuidado de manhã, que eu estou começando a me questionar se isso realmente faz sentido, sabe? Porque tudo tão regradinho, será que é realmente para mim isso? E, enfim, e de novo, né, aquela questão assim da gente sempre pensar se faz sentido, se continua fazendo sentido naquele checklist que a gente impõe para a gente mesmo, e coloco muito entre aspas, porque essa palavra imposição, às vezes, ela pode soar meio forte, né? Tipo, tem que. Será que tem que mesmo? Será que tem que do mesmo jeito que os outros? Mas o fato é que valores vão sim guiar as suas decisões e as suas atitudes de um jeito mais assertivo para que você tenha decisões mais coerentes com o caminho que você precisa seguir. Não é só a parte prática da coisa, né? Mas entender também que se aquilo está coerente com as suas bússolas internas, com aquilo que você deseja muito para a sua vida. Porque isso é o estilo de vida, né? Também é um dos pilares para a gente entender se a gente está vivendo coerente, alinhado com o nosso estilo de vida. Então, quero compartilhar com vocês aqui como que você consegue identificar quais são os seus valores para, de fato, conseguir se questionar, né, se faz sentido e como que ele faz sentido na sua vida. Sabemos que valores são aquela guia interna, né, aquelas regras invisíveis que vão guiar o seu comportamento e suas decisões. Então, basicamente, quando a gente está falando de valores, a gente está falando de tudo aquilo que a gente não negocia ou, pelo menos, não deveria negociar, né? Porque quando a gente está no automático, muitas vezes a gente está negociando exatamente isso. Se, por exemplo, você está num trabalho, você está desempenhando e, de repente, você percebe que aquilo não faz sentido para você, em algum lugar, algum valor está sendo negligenciado por conta disso. E aí vale a gente pensar qual é o valor que está sendo negligenciado diante dessa situação. Ou quando a gente, por exemplo, não aceita e não fica confortável com algo no nosso relacionamento, na nossa vida pessoal. Algum valor, muito provavelmente, está sendo negociado e que não deveria ser negociado, né? Aquela coisa que de fato que é importante para você e tão importante ao ponto que você não negocia nem a pau. São valores mesmo que são importantes para você, para que a sua vida faça sentido. No caso, eu falei para vocês, né? A questão do valor da liberdade. Uma rotina muito rígida faz com que eu sinta muita pressão interna. E se eu tenho o valor de estabilidade, faz com que arriscar do nada, por exemplo, seja uma questão muito, muito difícil de avaliar. Aí, por exemplo, eu quero fazer uma mudança na prática, mudar a CLT e empreender. Se você tem o valor de liberdade, vai ser muito mais fácil você realizar, você fazer essa mudança sem esse planejamento, sabe, financeiro, externo, de rotina, fazer essa transição de uma maneira mais planejada mesmo. Fica muito mais fácil a gente sustentar esses perrengues porque a gente lida melhor com o risco.
A gente sabe que a gente vai ter que lidar com esses riscos e com situações que a gente precisa intercalar nesse processo. Você faz essa mudança de uma maneira mais brusca e está acabando a minha bateria e eu estou no meio do vídeo, vou trocar, peraí. Peraí que eu vou trocar esse microfone. Voltei, mas daí a gente estava falando sobre liberdade, né? Aliás, sobre estabilidade, sobre o valor de liberdade e estabilidade. Eu acho que até o vídeo ficou mais claro, né? Ficou melhor, pelo menos estou sentindo que ficou melhor. Me diz aí, vocês que estão assistindo, será que está uma iluminação mais coerente? Mais coerente, eu falando de valores coerentes, e aí uma iluminação melhor. E aí, falando dessa questão da estabilidade, por exemplo, se você arrisca e você não tem uma previsibilidade, não tem um planejamento anterior, aquilo vai te causar uma ansiedade muito grande. Você não vai conseguir ser fluida naquilo, né? Fluir, na verdade, de maneira mais de fluir mesmo, de maneira mais consistente, porque o valor de estabilidade ele vai estar sendo negligenciado. Então, existem coisas dentro da gente, esses sinais assim de desconforto, que vão nos mostrar se a gente está seguindo de fato os nossos valores, né? Se vão te mostrar se a gente está alinhado ou não com as nossas regras internas. Que é tão importante a gente saber de fato quais são os nossos valores, né? Primeiro porque a gente para de se comparar, pelo menos para de se comparar dessa maneira muito superficial, né? A gente entende como a gente funciona e o que nos guia. Então, por exemplo, quando a gente vai sonhar alguma coisa, a gente está sonhando aquilo de acordo que é coerente, que faz sentido com a nossa essência, que faz com os nossos valores, não aquilo que a sociedade, que o mundo está dizendo que a gente deveria sonhar. Eu percebo muito isso, por exemplo, quando a gente vai querer alguma coisa, algum segmento no mercado digital. Por exemplo, a gente quer trabalhar com a internet. E muito o resultado que a gente vê muito na internet é essa coisa muito glamurosa, né? De ter muito dinheiro no bolso, de ter uma vida muito rica, de ter esse lugar mesmo muito... contas milionárias, resultados milionários. Mas será que isso realmente faz sentido com o que a gente quer? E se faz sentido com o que a gente quer, esse é o nosso sonho, será que ele não está conflitando com alguma coisa que é importante para a gente? Por exemplo, se você tem um valor de família, e aí esse valor de família, nesse teu processo de enriquecer, como que ele vai se conflitar ou não vai se conflitar? Porque quando a gente quer muito crescer em algum lugar, a gente precisa colocar energia naquilo, né? Precisa colocar nosso tempo naquilo. E, de repente, você não vai poder ficar com o seu filho, ou com a sua família, ou com o seu marido durante aquele tempo todo. Mas é um projeto que ele é um momento só naquilo, ou é um momento que você precisa, de fato, para, colocar força nesse projeto, ou ele é um estilo de vida. Então, é muito importante, né, a gente ter clareza disso. E aí, existem outras questões também, por exemplo, além disso tudo, né, além da gente não se comparar, pelo menos com essa maneira superficial, a gente começa a entender o porquê que a gente não consegue manter certos hábitos. E isso é importante, por exemplo, entender quais são os nossos motivadores que eu falo de motivo mesmo, né? O porquê que a gente está percorrendo aquele objetivo. Ele é uma coisa que a gente quer mesmo, é algo que as pessoas estão dizendo para a gente. Você começa a criar metas mais coerentes, de novo com essa palavra coerente, né? Eu sinto que eu estou dizendo muito essa palavra, mas metas mais alinhadas com quem você realmente é. Isso faz com que você sustente as suas ações a longo prazo de uma maneira bem mais estabelecidas. Eu estou olhando para vocês aqui, ao mesmo tempo eu estou olhando para fora, porque eu estou vendo que vai cair o mundo e eu precisava sair, ir no mercado. Porque eu tô sem nada para comer em casa, mas tudo bem, vamos continuar esse vídeo que ele é mais importante que qualquer coisa. E aí, você também para de se sabotar, você consegue entender, na verdade, qual é o momento que você começa a se sabotar, por que você não está conseguindo dizer não para as coisas e as pessoas. Então, os limites ficam mais claros
né? E quando você diz sim, por exemplo, você diz sim para uma coisa que não faz sentido para você, você começa a entender o porquê que as coisas... Eu estou olhando para fora porque está ficando escuro de novo, né? E porquê que as coisas não conseguem fluir de maneira mais interessante, mais coerente com aquilo que você quer. Gente, eu vou tirar a roupa do varal, porque eu sinto que vai cair o mundo aqui, já volto, peraí. Sério, foi eu levantar que começou a chover. Gente, nossa, foi na hora. Foi eu levantar que começou a chover. E agora, não sei se vocês estão ouvindo, mas o vento tá surreal, que a chuva tá assim, ela tá literalmente na horizontal, de tanto vento que tem. Eu tô impressionada. Enfim, ainda bem que eu levantei bem na hora, né? Foi tipo questão de segundos. Mas enfim, vamos voltar ao assunto desse vídeo, que é falar sobre valores, né? Eu tô tão impressionado com esse tempo aqui que a minha cabeça estava em outro lugar, né? Não sei se vocês perceberam, mas enfim, bora lá continuar sobre... O que eu estava falando mesmo? E aí, gente, falando também sobre essa questão de como que valores vão mudar a sua vida, vão fazer com que as suas decisões sejam mais coerentes com tudo, é que... Eu ainda estou achando muito escuro esse vídeo. Eu estou impressionada, mas vamos continuar. É que você não gasta energia na sua vida fluindo de maneira que não faz sentido com o seu ritmo, entende? Você não vai lutar contra você mesmo, você vai conseguir fluir de maneira mais coerente com aquilo que você deseja, no seu próprio ritmo, mesmo que seu ritmo... E aí, quando a gente fala no seu próprio ritmo, significa... Não que a gente esteja falando de você parar e de você se acolher, né? Mas, vocês viram? Piscou a luz. Meu Deus do céu. E aí não de você conseguir ser mais coerente também com o seu próximo... não é mais coerente, mas de você conseguir entender o seu próprio ritmo e conseguir fluir com mais clareza e com mais intenção e mais fluidez. Sério, eu estou impressionado com essa chuva. E eu vou compartilhar com vocês 5 perguntas que me ajudam também a entender quais são os nossos valores, né? Entender quais foram os meus valores, eu vou compartilhar com vocês, porque já falei para vocês aqui em outro vídeo, as perguntas são técnicas poderosas para que a gente consiga fluir de fato na nossa vida, né? Fazer essas reflexões de forma mais intencionais e mudar aquilo que precisa ser mudado de forma mais assertiva. Então, vai lá, primeira pergunta que você deve se fazer, aquilo que a gente já conversou. O que eu não negocio na minha vida? O que de fato é importante para mim, que é inegociável? Negociando esse valor é porque aquilo... Ixi, acabou a luz mesmo. Ai, meu Deus. Olha isso, acabou a luz. E eu estou usando só a luz da vida. Nossa, deixa eu até desligar as coisas no meu... Gente, acabou a luz. E aí eu liguei a luz aqui, eu não sei se vai ficar bom. Eu tô na minha janela, pelo menos, né? Mas eu quero terminar de falar pra vocês quais são as perguntas. Então, olha isso. Simplesmente acabou a luz aqui em casa. Mas eu vou tentar gravar esse vídeo porque ainda são menos de 3 da tarde. Então vamos ver se vamos conseguir, tá? E aí, a gente falou sobre o que a gente não negocia na nossa vida, né? Então essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? E assim, E aí a segunda pergunta que a gente deve se fazer... Vocês estão ouvindo esse barulho aqui que tá muito surreal?
Aonde que você sente que você se sente desrespeitado? Qual que é um momento e o que me irrita profundamente ao ponto de me deixar, de sentir que eu estou me desrespeitando? Terceira pergunta para a gente se fazer, e eu estou indo muito rápido nisso aqui, nessas perguntas, porque acabou minha bateria, tá? Acabou minha bateria não, acabou minha luz aqui, então não quero perder esse vídeo, não quero perder este tempo. E aí, o que eu preciso para me sentir bem dentro da minha vida? E quais escolhas que eu faço toda vez, mesmo quando aquilo não faz sentido? Já parou para se perguntar nisso? Assim, às vezes as escolhas são automáticas, né? Quais são... O que direciona essas escolhas? Por que eu faço essas escolhas quando isso não faz sentido, né? E o que está me frustrando hoje? Lembra quando eu falei de valores inegociáveis que você anda negociando? Então é justamente isso, é justamente nessa parte. Quais escolhas que eu faço que estão me frustrando? Quais as situações, o que eu estou aceitando, o que eu estou escolhendo que me causa essa frustração interna? E diante disso, quando você entende qual que é essa situação, qual que é o valor dentro dessa situação que está sendo negligenciado? A gente já falou disso várias vezes aqui neste vídeo, né? Porque é justamente isso. Quando a gente vive no automático, essas situações elas vão sendo negligenciadas de alguma forma que a gente nem percebe. Por exemplo, dá pra gente entender os nossos valores, a gente consegue pesquisar na internet, enfim, mas no geral, vou te contar aqui 10 valores para você ter noção de como que isso faz sentido ou não faz sentido para você. Depois você classifica aí em 3 valores que são mais inegociáveis. Não que os outros não vão fazer sentido, mas esses 3 vão ser o que mais direcionam a sua vida, por exemplo, tá? Então, por exemplo, valor de liberdade. A gente tem, que é aquela coisa de você ter uma rotina mais flexível, né? Valor de liberdade, ou não necessariamente, mas como que esse valor faz sentido para você? Existe também o valor da autonomia. Então, muitas vezes você não está esperando alguém te ensinar, você vai atrás das coisas para ter, de fato, essa autonomia, né? Você é tipo um autodidata, digamos assim. E muito provavelmente é porque você tem esse valor da autonomia. Tem também o valor da segurança, do crescimento. Então, pessoas que sempre estão nesse lugar, né, de querer e de precisar crescer, sempre usar ferramentas para estar crescendo intelectualmente, internamente. Valor de estabilidade, de reconhecimento, também são coisas importantes. Valor de reconhecimento, de justiça, conexão, criatividade, propósito, você viver uma vida que faça mais sentido com aquilo que você quer, de fato, né? Propósito não é só aquela palavra bonita, né, pra gente buscar algo e tal, mas às vezes ele pode ser um valor tão grande no sentido de você não conseguir, por exemplo, trabalhar com aquilo que não faz sentido para você, porque você está desalinhada com o seu propósito, sabe? Às vezes só um hobby não basta, por exemplo. Então o teu trabalho, o teu profissional e na verdade todas as áreas da sua vida precisam estar alinhadas com isso. É muito provavelmente que você tenha esse valor muito alto. E vale você entender também como que você age, como que a sua vida ela funciona quando você tem esse valor presente, né? Esse valor sendo atendido. Como a sua vida funciona quando esse valor é negligenciado, como que é a sua rotina, como que você se sente, como que as coisas funcionam quando esse valor é negligenciado. Tem esses 2 contrapontos para a gente entender, né? Como que de fato como que as coisas estão funcionando na sua vida. E aí, quando você consegue identificar onde que esses valores estão negligenciados, aonde que eles estão sendo atendidos, você consegue entender quais são os comportamentos que você precisa ajustar, quais são os caminhos que você precisa seguir para que as coisas façam mais sentido, para que você viva alinhada com aquilo, né? Alinhado com o que faz sentido para você. E, né, o que faz com que a gente consiga ter mudanças na prática funcionando de maneira mais efetiva? É, de fato, entender quais são os valores que você tem e como que você funciona internamente. Quando a gente tem essas 2 coisas alinhadas, a gente consegue estabelecer caminhos mais fluidos, mais significativos e com mais coerência, de novo essa palavra coerência, mas porque ela é muito importante, para que você consiga atingir de fato aquilo que
é necessário, né, atingir os caminhos e ferramentas certas para que você consiga realizar os seus sonhos. Você vai perceber que a vida leve, ela vai ser automática, ela vai ser coerente com aquilo que você busca, porque está alinhado com o seu ritmo e alinhado com os seus valores, de fato. Então, essa vida leve, essa vida alinhada, ela não significa que é uma vida sem movimentos, né? Mas uma vida que está fluindo com tudo aquilo que você acredita e com todo aquele seu funcionamento interno. E aí, por isso que vale a pena, porque isso faz com que a gente, de fato, consiga ser, em essência, aquilo que a gente realmente é, sabe? E é isso, gente. Eu espero ter ajudado com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês descubram seus valores, que vocês estejam super alinhados com eles para ter essa vida mais coerente, mais alinhada e mais feliz mesmo, mais leve. Olha o barulho. Vocês estão conseguindo me ouvir com esse barulho louco aí da natureza reagindo? Sei lá, talvez falhas ambientais, enfim. Mas, enfim, é isso que eu queria trazer para vocês, é isso que eu queria conversar com vocês, porque eu acredito que quando a gente entende quais são os nossos valores, a gente atrai pessoas mais alinhadas com a nossa verdade, a gente atrai situações mais alinhadas com a nossa verdade e a gente consegue, de fato, realizar aquilo que faz sentido pra gente. Até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que faça sentido pra vocês. E comentem aqui embaixo se vocês já sabem quais são os seus valores e se essas perguntas te ajudaram. Vamos conversar, enfim, sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você quiser comentar. E aí vamos trocando essa ideia. Beijo e até o próximo vídeo, que no caso é amanhã.